Pergunta: poderíeis dar-nos um exemplo mais concreto desse desvio magnético do perispírito e do duplo etérico, que se processa à esquerda do homem e à altura do baço, facultando-lhe um contato mais frequente ou de maior intercâmbio com o invisível? Tratando-se de um assunto transcendental, que não podemos exemplificar de modo substancioso por falta de vocábulos adequados ou exemplos técnicos familiares, nós só podemos compará-lo ao fenômeno ainda inexplicável pela ciência do mundo, qual seja a diferença que também existe entre os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra. É evidente que a Terra também possui seu duplo etérico, o qual é composto da soma do éter físico de todos os corpos etéricos e seres existentes à sua superfície. Considerando-se que o duplo etérico da Terra interpenetra por todos os seus poros e interstícios físicos, transbordando numa aura gigantesca e radioativa que se irradia a alguns quilômetros do seu contorno esférico, o certo é que também não coincidem no orbe sua linha vertical magnética com a linha geográfica do Polo Norte ao Polo Sul. Verifica-se, assim, que também existe uma diferença entre a linha perpendicular dos polos geográficos com a perpendicular dos polos magnéticos, coisa que facilmente se pode comprovar pelo desvio da agulha magnética da bússola, sempre apontar o polo norte magnético mais à esquerda do mesmo polo geográfico. Embora tal acontecimento seja um fato comum e explicável para os iniciados e fique no terreno das conjecturas para os cientistas terrenos, o certo é que esse desvio do duplo etérico da Terra é também uma hipersensibilidade natural do orbe em seu progresso para desideratos superiores. No entanto, se a maior abertura etérica do orbe terráqueo para o mundo oculto só traz benefícios à sua humanidade, no caso dos médiums eles necessitam de constante vigilância aos seus atos no mundo físico, pois as entidades malfeitoras do invisível os espreitam a todo momento através desse pórtico psíquico vulnerável. Raros médiums e fenômenos físicos puderam atingir o final de sua existência terrena, de modo lisonjeiro, pois, em geral, os maquiavélicos das sombras conseguiram perturbar-lhes o mandato sideral expondo-lhes o orgulho, a vaidade, a cupidez e despertando-lhes interesses mercenários na especulação censurável de sua mediunidade. Pergunta: explicou-nos alguém que os médiums são indivíduos mais vulneráveis aos efeitos tóxicos secundários das medicações sedativas, drogas hipnóticas, anestesias operatórias ou entorpecentes, porque também são mais sensíveis do que o homem comum. Isso é verdade? Os médiums, em geral, são nervosos e doentios, facilmente afetados pelos fenômenos materiais do meio onde vivem, das reações morais, emotivas e mentais dos demais seres que os cercam no mundo. Eles vivem superexcitados pelas preocupações mais comuns, enquanto as coisas mais simples avolumam-se e os afligem por causa da mente hipersensível e do contato mais frequente do seu duplo etérico com o mundo oculto. O desvio parcial do duplo etérico e do perispírito, o que ainda é bem mais acentuado nos médiums de efeitos físicos do que nos outros medianeiros, mantém-se em sintonia frequente com a humanidade desencarnada e fazendo-o sofrer a influência dos sentimentos e das emoções boas ou más, projetadas daqui pelos espíritos desencarnados. Acresce, ainda, que as substâncias alopáticas, tóxicas, agressivas e entorpecentes deixam resíduos cruciantes no éter físico que flui pelo sistema nervoso dos médiuns, assim como também pressionam o seu perispírito e o duplo etérico, aumentando a frincha, ou janela viva que se entreabre para o lado de cá. Isso exige do médium vigilância constante nas suas emoções, pensamentos e atos, aconselhando-o a fugir das paixões e dos vícios lesivos, caso deseje resistir à vontade subvertida, às desmedidas ambições e os projetos sinistros dos espíritos malévolos e mistificadores. Mas a verdade é que os mentores siderais só concedem a faculdade mediúnica para os espíritos que se prontificam a cumprir, leal e corretamente, na Terra, todos os preceitos e as normas necessárias para um aproveitamento espiritual a seu favor e da humanidade. No entanto, eles não podem prever a ganância, a vaidade, a subversão ou desonestidade dos seus pupilos quando, depois de encarnados, se deixam fascinar pelas tentações,
vícios e convites pecaminosos que os fazem fracassar na prova da mediunidade. Os espíritos endividados rogam, aos técnicos siderais, a sua hipersensibilização perispiritual, para então desempenharem um serviço mediúnico que os faça ressarcirem-se de seus débitos clamorosos do passado. Em geral, depois de encarnados, deixam-se influenciar pelas vozes melífluas dos habitantes das trevas, e passam a comerciar com a mediunidade à guisa de mercadoria de fácil colocação. Sem dúvida, quando percebem sua situação caótica espiritual, já lhes falta a condição moral e o potencial de vontade para o seu reerguimento ante o abismo perigoso. Pergunta: de que modo as drogas hipnóticas, os entorpecentes ou anestesiantes são prejudiciais aos médiuns de fenômenos físicos, mecânicos, psicógrafos ou de incorporação total? As anestesias operatórias, os antiespasmódicos, os gases voláteis, os sedativos hipnóticos, os barbitúricos, o óxido de carbono, o fumo, e certos alcaloides, como a mescalina, o ácido lisérgico e outros, são substâncias que operam violentamente nos interstícios do duplo etérico, pois a catalepsia, o transe mediúnico, a anestesia total, a hipnose e o ataque epiléptico resultam mais propriamente do afastamento súbito desse corpo delicado e responsável pela absorção vital do meio. Embora a necessidade obrigue o médium a se utilizar de tais substâncias, em momentos imprescindíveis, é sempre imprudente abusar delas sob qualquer pretexto ou motivo. As drogas entorpecentes e os gases anestesiantes, em geral, afastam o duplo etérico pelo lado esquerdo, à altura do baço físico e sobre o qual funciona o chakra esplênico. Isso provoca transes, hipersensibilizações e inconvenientes, caindo a temperatura do corpo, e reduzindo-se a vitalidade orgânica. Durante a materialização, a hipnose, a anestesia e o sono, reduz-se a taxa do prana, ou vitalidade, que é absorvida comumente através do meio ambiente por esse chakra, ou centro esplênico. Então o duplo etérico, nessa ocasião, tende a projetar-se para o mundo oculto, no qual ele se sente à vontade e se mostra mais sensível e eufórico, enquanto revigora-se de prana, sem necessidade de alimentar o corpo físico adormecido. Pergunta: há pouco dissestes que as drogas hipnóticas, os barbitúricos, o fumo, e certos gases, causam prejuízos graves aos médiums porque são homens cujo duplo etérico permanece algo afastado do corpo físico. Poderíeis dar-nos algum exemplo de tal assunto? Há pouco tempo, ocorreu no vosso mundo um acontecimento que deu causa aos mais divergentes comentários e despertou graves censuras nas esferas médicas e científicas. Referimo-nos ao uso imprudente da talidomida, ou droga maldita, pelas mulheres em gestação. A talidomida, conforme assegura a ciência terrena, provoca o nascimento teratológico de crianças cujas mãos nascem diretamente nos ombros, pendendo-lhes dali como folhas atrofiadas. Indubitavelmente, essa droga pode agir nos genes formadores do nascituro, e alterar-lhes as linhas de forças que comandam o processo normal dos cromossomos, gerando criaturas deformadas. No entanto, os cientistas, anatomistas e fisiologistas ignoram que o impacto tóxico e deformante dessa droga exerce-se através do duplo etérico em formação no feto. Na sua ação anestesiante ou isolante, a droga interpõe-se entre a contextura do duplo etérico do nascituro e a matriz perispiritual, principalmente na região máter dos membros superiores. No entanto, sob o mesmo processo, os tóxicos perniciosos como os barbitúricos, entorpecentes e anestésicos também atuam e produzem alterações de modo nocivo na estrutura vital etérea dos médiuns, levando-os a deformações de ordem psíquica. O médium abusando de entorpecentes que atuam com demasiada frequência no seu duplo etérico e no sistema nervoso, também pode se tornar aleijão psíquico, pois se transforma num alvo mais acessível ao assédio do mundo inferior. Assim como a talidomida age na contextura do feto em crescimento no ventre materno e o deforma, certas drogas, quando usadas em excesso pelos médiuns,
podem deformar-lhes os hábitos comuns e enfraquecê-los na sua defesa psíquica, deixando-os ao desamparo nas suas relações com o mundo físico e oculto. Pergunta: e qual é a função do duplo etérico durante os trabalhos de materializações, que tendes mencionado? Em geral, nos trabalhos de efeitos físicos, o duplo etérico, ao afastar-se do médium, mais à sua esquerda e à altura do baço, torna-se um ponto de apoio para os espíritos desencarnados operarem com mais eficiência no limiar dos dois mundos. É o responsável pela exsudação de ectoplasma do médium e transferência de fluidos nervosos, servindo para a materialização, voz direta, levitações ou transportes. É o mediador plástico e também o catalisador de energias mediúnicas, aglutinando-as de modo a servirem, ao mesmo tempo, entre o plano espiritual e o mundo físico. Os espíritos desencarnados não podem materializar-se servindo-se unicamente do seu perispírito, mas eles o revestem e o interpenetram com a substância plástica ectoplásmica, que se exsuda do duplo etérico projetado pelo médium, ou das pessoas presentes. Às vezes, ele dá ensejo a materializações algo deformadas, espécie de nuvens esbranquiçadas e vaporosas, lembrando a figura humana recortada entre uma serração leitosa e pastosa. Isso acontece porque os espíritos só podem impressionar os sentidos dos vivos pelo emprego e uso dessa massa leitosa etéreo-física, movediça e inconstante, constituída pelo ectoplasma do médium e fornecido através do seu duplo etérico. Assim, os encarnados, muitas vezes estranham as figuras deformadas, que por vezes se manifestam nos trabalhos de fenômenos físicos, ou então decepcionam-se, crentes de que os espíritos são realmente criaturas lúgubres, disformes e fantasmagóricas. Quando se trata de espíritos bons, os mortos têm muito melhor aparência do que os vivos mais belos da terra, pois o seu perispírito é um organismo de contextura anatomofisiológica muitíssimo superior à configuração letárgica do corpo físico, sujeito às transmutações celulares e ao envelhecimento precoce. Mas acontece que nas materializações os espíritos, ao servirem-se do duplo etérico dos médiuns, tende a adaptá-los à sua plástica perispiritual, tal qual se enche um balão de gás, em que a menor deficiência de ar, ou toque exterior, o deforma. Em virtude da indocilidade do éter físico, que é difícil de submeter-se completamente ao domínio do lado de cá, às vezes, os espíritos, veem-se, obrigados a aparecer aos encarnados de modo grotesco, ora recortando nitidamente a sua cabeça, mas deformando o resto de sua figura perispiritual, ora encorpando as mãos, mas sacrificando a delicadeza da fisionomia. No entanto, apesar de sua deformação a visão física dos encarnados, os espíritos, quando são evoluídos, apresentam-se como focos de radiações de luzes e cores deslumbrantes. Sem dúvida, surgem sob denso nevoeiro opaco, ou aura sombria, quando se trata de seres primitivos ou diabólicos. Os santos, tão consagrados na terra nos lugares onde costumam aparecer aos campônios simples ou às crianças, como no caso de Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, das Graças ou, de Lourdes, não passam de espíritos de intensa luminosidade e beleza angélica, mas confundidos com Nossa Senhora ou Senhor Bom Jesus, que mais tarde inspiram a fonte rendosa das especulações religiosas. Nesse caso, o ectoplasma exsudado pelas crianças e pessoas humildes, simples e boas, combina-se com a mesma substância existente no duplo etérico da própria Terra, que é de forma rudimentar, mas sobrecarregado de magnetismo virgem e que assim presta-se magnificamente para emoldurar a projeção de espíritos formosos, dando aso às santas tradicionalmente cultuadas pela Igreja Católica. Esses fenômenos de aparições sublimes ainda são mais frequentes nas proximidades dos regatos, bosques encantadores, das zonas desimpedidas dos maus fluidos, como as grutas deliciosas, ou as pradarias verdejantes. Pergunta: desde que o médium, em face da forte separação congênita do seu duplo etérico, seja propenso a enfermidades e mais vulnerável ao ataque dos espíritos inferiores, isso não é um sacrifício exagerado, e algo incompatível com o senso de justiça do alto? Nenhum espírito encarna-se na Terra com a tarefa obrigatória de ser médium psicógrafo,
mecânico, incorporativo ou de efeitos físicos, mas, na verdade, cada um o faz por sua livre e espontânea vontade, pois solicitou do alto e seja abençoado para redimir-se espiritualmente num serviço de benefício ao próximo, uma vez que no pretérito também usou e abusou dos seus poderes intelectuais ou aptidões psíquicas em detrimento alheio. Mesmo na Terra, as tarefas mais perigosas devem ser aceitas de modo espontâneo, para que o seu responsável não venha a fugir posteriormente de cumpri-la, por desistência pessoal. Sem dúvida, a escolha para o serviço perigoso sempre recai sobre o homem mais apto e capacitado para o bom êxito. A mediunidade de fenômenos físicos, portanto, é um serviço incomum, difícil e perigoso, cujos óbices vultosos e surpresas exigem o máximo de prudência, humildade, heroísmo e segurança moral. O médium, antes de encarnar-se, sabe disso. Se, depois, ele comercia com os bens espirituais e fracassa no desempenho contraditório de sua função elevada, o alto não deve ser culpado disso só porque lhe proporcionou o ensejo redentor. A culpa, é evidente, cabe ao próprio fracassado ante a imprudência dele aceitar tarefas mediúnicas que estão além de sua capacidade normal de resistência espiritual. As oportunidades mediúnicas redentoras são concedidas aos espíritos faltosos, mas quanto à responsabilidade do êxito ou fracasso, somente a eles deve ser atribuída. Conforme já dissemos, o médium é quem produz as próprias condições gravosas ou favoráveis no desempenho de sua tarefa mediúnica. Quando faz uso indiscriminado de anestésicos, entorpecentes, fumo, álcool e carne, essas substâncias tóxicas expulsam com violência o duplo etérico do corpo físico, entrega-se desbragadamente às paixões violentas, aos vícios e prazeres condenáveis, então isola-se imprudentemente dos próprios guias responsáveis pela sua segurança mediúnica no mundo terreno. O certo é que Jesus, Buda, Francisco de Assis, Ramakrishna, Teresinha de Jesus, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo e outras almas de elevada estrutura espiritual foram médiuns poderosos e colocavam-se em contato frequente com as entidades desencarnadas, durante sua existência heróica, sem o risco de serem vítimas do poderio e fascinação das trevas. Infelizmente, os médiuns de provas, são criaturas que vivem a atual existência humana onerados por grandes responsabilidades ou débitos do passado, por isso, em face de qualquer descuido, ou invigilância espiritual, eles se tornam vulneráveis às investidas perniciosas do mundo invisível, pois os defeitos físicos, com raras exceções e por causa da expulsão do seu duplo etérico, entram em transe à semelhança de ataques de epilepsia ou dos viciados de entorpecentes. No entanto, os médiuns regrados, serviçais e magnânimos, alcançam o seu transe mediúnico sob a assistência dos espíritos técnicos benfeitores, que do lado de cá, os protegem e os livram das interferências nocivas e consequências prejudiciais. Sob esse controle espiritual amigo, o médium afasta ou retoma o seu duplo etérico sem o desperdício inútil de energias, uma vez que fica amparado contra a investida do astral inferior. Assim, ele se protege de infiltração de micro-organismos perigosos à sua contextura etéreo-física, de uma desvitalização que lhe abale a saúde física. Pergunta: o duplo etérico também se afasta do homem, no caso de acidente ou de desmaio? O acidente, a prática mesmérica, o passe magnético, o passe espírita, a hipnose e o transe mediúnico podem afastar parcialmente o duplo etérico, enquanto a morte, sem dúvida, o separa definitivamente do corpo físico. Pergunta: considerando que o duplo etérico é um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito, e que se dissolve no túmulo em seguida à decomposição cadavérica, então, indagamos, o corpo astral citado pelos ocultistas é o mesmo duplo etérico que referis, ou é o perispírito da elucidação feita por Allan Kardec? O corpo astral, muito familiar dos esoteristas, teosofistas, Rosa-Cruzes e yogis, é o mesmo veículo que Allan Kardec generalizou sob o nome de perispírito, especificando aquilo que envolve o espírito e o acompanha no além, depois da desencarnação. O duplo etérico, às vezes,
confundido com o corpo astral por algumas escolas ocultistas do passado, é a reprodução exata do corpo do homem. Distancia-se da epiderme quase 1 centímetro, formando uma cópia vital e de contornos iguais. Mesmo quando ele se afasta do organismo físico, ainda conserva a sua forma humana, lembrando o homem como recortado em massa nebulosa um tanto brilhante e movediça. Do duplo etérico irradia-se uma aura radioativa resultante da exsudação do prana que, depois de absorvido pelo organismo etéreo físico, é novamente expelido para o exterior. É a conhecida aura da saúde, citada desde os Vedas, a qual ultrapassa, em sua forma ovoide, várias polegadas da periferia do corpo humano. Durante a gestação do feto no ventre materno, processa-se uma retenção e acúmula de éter físico do meio em que o espírito encarna, éter que então penetra elétron por elétron, átomo por átomo e molécula por molécula, na intimidade da carne em formação, modelando, pouco a pouco, a figura física e etérica do homem. Surgindo assim o duplo etérico indispensável para o perispírito agir na matéria. No entanto, como esse éter físico é tão grosseiro ou transparente conforme também o seja a própria natureza biológica do ser humano, então é óbvio que o duplo etérico dos jupiterianos ou dos marcianos, por exemplo, é um corpo mais perfeito e delicado do que o dos terrícolas, porque são espíritos mais evoluídos. Assim, nos planetas inferiores, os seus habitantes também são portadores de um duplo etérico mais grosseiro e opaco, de acordo com o ambiente físico mais compacto em que vivem. Os clarividentes treinados podem verificar a grande diferença que existe entre o duplo etérico de um troglodita e o de um iniciado, ou espírito superior. No primeiro, o duplo etérico é de aspecto sujo e oleoso, no segundo é translúcido, luminoso e róseo. Igualmente, a aura da saúde exsudada pelo duplo etérico de um antropófago é um ovoide gorduroso, denso, a escorrer um visco, de alguns centímetros além do corpo físico. Em Jesus, essa aura era como rica vestimenta fluídica e cristalina, e de vitalidade tão poderosa, que o fazia curar instantaneamente os enfermos portadores de moléstias as mais estranhas e cruciantes. É por isso que os lugares onde sepultam criaturas de elevada estirpe espiritual ficam impregnados de uma aura vitalizante ou energismo terapêutico capaz de curar certos doentes mais sensíveis. Porém, esses lugares, com o decorrer do tempo também se tornam inóculos e, pouco a pouco, perdem a sua fama, conforme já está sucedendo com as águas de Lourdes, cujo éter físico miraculoso já se exauriu por causa da lei centrífuga de expansão de gases. Pergunta: o duplo etérico ainda pode servir ao espírito desencarnado, depois da morte física, antes de dissolver-se? Em virtude de o duplo etérico ser composto de éter físico, isto é, de uma substância emanada da própria crosta terráquea, ele exerce a sua ação exatamente no limiar do mundo material e do mundo espiritual, ou seja, onde terminou o primeiro e começa o segundo. Durante a desencarnação ele funciona como um amortecedor, ou espécie de colchão etérico, uma vez que ao afastar-se do corpo físico cadaverizado também suaviza a passagem do perispírito para o além. Nesse caso, o duplo etérico desliga-se do perispírito como se fizesse a sua devolução suave e gradativa ao verdadeiro habitat, sem provocar comoção ou choque pelo abandono ou rompimento brusco da vida física. Enquanto o corpo do falecido repousa no seu ataúde, e antes de ser sepultado, os espíritos técnicos ainda podem servir-se do duplo etérico e intercambiar energias de amparo energético para o perispírito do desencarnado. Em concomitância, também eliminam para o cadáver os resíduos psicofísicos que ainda existam ligados ao perispírito. Servindo-nos de uma explicação algo rudimentar, diríamos que em vez do perispírito promover um salto brusco e arrancar-se violentamente do corpo físico para ingressar no mundo espiritual, ele, a bem dizer, escorrega de leve através do duplo etérico, possibilitando-lhe uma libertação suave. Porém, no caso de morte por acidente, suicídio ou síncope cardíaca, tudo se processa de modo diferente por causa da expulsão violenta do duplo etérico e do perispírito pelo rompimento brusco dos cordões fluídicos,
que se desligam instantaneamente pela desintegração dos mortos, vorticosos dos chakras ou centros de forças etéricas. Quando isso acontece, o duplo etérico e o perispírito, em vez de se desligarem lenta e suavemente do corpo, sem choques inesperados, são projetados com violência no ambiente astral que lhes corresponde.